Olá, pessoal! Atrasei um pouquinho. Tudo bom? Esperar o pessoal entrar. Oi, Ciomara. Tudo bem? Oi, gente. Atrasei, né? Um pouquinho, um pocão. Não gosto de atrasar. Mas vamos lá, temos muitas coisas pra gente conversar hoje. Olá, Milena. Oi, Arthur. Tudo bom? Oi, oi, oi. Vamos entrando pra gente conversar, pra gente socializar. Aproveito para dizer que esse tema me empolgou muito. Pois é, né? Bom, espero que por uma boa razão. Depois eles falam que autista não gosta de socializar. Já vamos começar assim logo direto. Não é verdade. Autista gosta de socializar, mas tem peculiaridades, né, gente? Enfim, e aí já vou começar logo do fim, chegando na conclusão, né? Autista gosta de socializar e gosta de socializar com autista, né? Pois é, Ju, eu tava tentando um esquema aqui, mexendo no computador, vendo o que ficava melhor, mas acabei não conseguindo, aí o hiperfoco, e aí depois eu testo o que eu queria, né? Então a gente já começou direto do fim, já chegamos na conclusão, agora vamos esmiuçar essas questões, né, gente? Pois socialização. Eu estava lendo algumas coisas, né? E assim, hoje em dia, no campo da ciência, nessa coisa de se pesquisar o autismo, tá um movimento muito interessante porque muitas coisas estão sendo questionadas, né? Muitas coisas estão sendo revistas. Uma borboleta, gente. Daqui a pouco ela passa. Eu não sei como que essas borboletas entram aqui em casa. A janela é toda vedada. Enfim, com aquelas micro redinhas para não entrar mosquito, sabe? Mas elas entram de algum jeito. Enfim, então, hoje em dia tem um movimento na ciência muito interessante, né? Eu já venho falando isso em algumas lives. Então, existe um slogan, principalmente na Inglaterra, que é assim: nada de nós sem nós, né? Que a ideia é: não fale de autismo sem consultar um autista, sem conversar com o autista, o que é que ele vivencia. E aí, hoje em dia, quando sai um artigo, né, que eles postam um artigo novo e tal, o pessoal não perdoa mesmo, né? Então, autistas isso, autistas têm dificuldade disso, autistas têm dificuldade daquilo. E aí, hoje as pessoas, então, tendo mais acesso, e hoje o autista adulto, né, o autista que consegue se comunicar, ele tem acesso a isso, ele fala, mas ninguém consultou a gente, não é exatamente isso que eu vivo, não é assim. Ou então determina-se coisas e aí, principalmente no Twitter, as respostas é assim: você quer me ensinar como ser autista, é isso? Eu adorei essa expressão, né? Porque, tipo assim, a ciência que vai determinar como eu tenho que ser, como que eu tenho que vivenciar, como eu tenho que sentir, né? Então, alguns estudos vêm me empolgando muito o que eles vêm trazendo, porque são estudos feitos por cientistas autistas, né? Identificados ou diagnosticados na vida adulta. E a partir do momento que a gente se identifica no autismo, a gente revisita os nossos estereótipos, né? Do que a gente tinha ideia do que era ser autista. E aí a gente começa a pensar, mas não é bem assim, tal. Então, assim, hoje o autista tendo voz, né, uma voz de expressão, de poder, de tomada de decisão, isso é incrível, porque muitas coisas do que se pensava sobre o autismo, não esqueci minha garrafa e nem a tampinha.
Oh, fez um barulho estranho aqui. Enfim, então muita coisa do que se pensava que era o autismo, hoje está mudando, né? A gente sabe que o autismo é um espectro com diferentes níveis de dificuldade, mas se o autista que consegue se expressar, que consegue verbalizar, ele começa a estudar, ele começa a aprender sobre si mesmo e a gente começa a pesquisar sobre isso, a gente faz luz para aqueles que não conseguem se expressar, né? O autismo leve fica muito escondido por trás do moderado e do grave. Sim, que aí são espectros, né? Com suas peculiaridades. Né? Enfim, e aí o que acontece? Olha, é a Lari que entrou, Larissa de Belém, da Gestalt? É você, Larissa? Eu não sei pelo sobrenome. Enfim, e aí, o que eu pensei pra gente conversar hoje, né? Eu pensei da gente conversar de algumas situações que... Só um instantinho, gente. Deixa... O marido, o esposo, peraí. O TCC é importante. TCC, especialização importante. Cachorros, tchau. Você quer falar oi pras pessoas? Vem. Pegar sol aqui, gente. Falando em socialização, quem não conhece, essa é a Solange Maria, vulgo Sol, ok? Fala oi pro pessoal, viu? E agora, o preto. A Sol é filha do Snow. O Snow, ele é mais autista, ele é mais antissocial. Fala oi pro pessoal, Snow. Olha lá, tá todo mundo te vendo. Ok? Enfim, ele se enrolou todo. Desculpa, amor. Beijo. Tadinho, amor. Gente, judiação. Fecha. Ok, vamos lá. Momento família da live. Ok. Tá, então, socialização. É difícil. Socialização. Complexo, né? Eu gosto e eu não gosto. Eu não sei vocês. Eu acho bom, mas tem horas que eu não acho bom. Então, por aí já começa, né? Tinha um amigo meu que a gente falava assim, eu sou o Snow é grande, o Snow é médio, ele é do tamanho de um poodle, é só um pouquinho menor. Tinha um amigo meu que falava que eu sou um paradoxo ambulante, porque eu gosto de socializar e eu não gosto de socializar. Eu tenho momentos que eu sou o ser mais sociável do mundo, e aí nesse período eu conheço muitas pessoas e faço muitas amizades, mas que não se mantém. Quer dizer, aí dessas muitas amizades que eu fiz, pode ser que uma pessoa eu me interesse mais por aquela pessoa e passe a conviver com ela, passe a compartilhar com ela. Então, depois que eu me identifiquei no espectro, olhando, né, fazendo retrospectivas da minha vida, assim, eu percebi que eu pegava, né, carona com as amigas da minha irmã. Então as minhas amigas da infância eram irmãs das amigas da minha irmã. Então minha irmã tinha as amigas e a gente ia brincar na casa dessas amigas dela e elas tinham irmãs e eu ficava amiga dessas irmãs, né? E aí nem sempre rolava afinidade. Então, a pessoa que me acompanhou a vida inteira foi a minha irmã e eu sempre estive na cola dela, ok? Mas a gente sempre teve uma boa relação e eu sempre... eu sou de uma família grande, então muitos primos. E aí teve o período que a minha irmã começou a namorar e o meu irmão, que é 3 anos mais novo que eu, ele estava
já começando a querer sair, tá? Então eu tinha por volta de 16, 17, o Fred 15, 13, 14 anos, então ele começou a sair comigo. Então eu saía muito com os meus irmãos e com os meus primos. E aí a gente vai ter uma característica no espectro leve, que é essa questão de como se... Não camufla no sentido da camuflagem, mas um fenômeno que faz passar despercebido, né? Porque a gente pega carona, dependendo do contexto social, não fica evidente as dificuldades de socialização. E depende muito das características das pessoas. E aí uma coisa que me chama muita atenção, que era uma coisa que eu queria compartilhar, assim. A forma como eu sempre me vi é muito diferente da forma como as pessoas me veem. As pessoas sempre me veem como uma pessoa muito meiga, muito carinhosa, muito amorosa. E eu tenho essas características e sei ser assim em muitos momentos, me sinto assim mais de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, mas nem sempre foi assim. Quer dizer, depois da faculdade, fazendo terapia e começando a trabalhar com o comportamento humano, eu aprendi muitas coisas. Mas eu sempre me vi como uma pessoa muito dura, muito fechada, muito séria. E a expressão que eu consigo usar aqui é: eu sempre me percebi uma pessoa muito endurecida por dentro. E claro que isso também transparecia em algum momento para as pessoas pela frieza e pelo distanciamento emocional que eu tinha em certas situações. Então, eu sempre tive um pensamento muito prático e um jeito prático de ver a vida e solucionar as coisas. Então, se eu fazia uma amizade, aquilo para mim é um vínculo de lealdade, assim, profunda, né? Então, eu não vou mediar se eu confio ou se não confio, tal. Se eu faço amizade, eu fiz amizade. Se criei vínculo, eu criei um super vínculo. Mas, se isso for quebrado por qualquer coisa, da mesma intensidade que eu tinha uma lealdade profunda, eu simplesmente não conheço mais aquela pessoa. É uma desvinculação abrupta, sabe? Então, a minha vida é recheada dessas histórias de rompimentos abruptos. E como eu acabo tendo um alto nível de exigência de comportamento, né, para mim, para os outros, eu me frustro com muita facilidade. Porque quando eu estou me relacionando com alguém, amizade, relação afetiva, enfim, aquela pessoa ela tem toda a minha atenção. Eu não sou uma pessoa que demande muita atenção, eu sou muito independente emocionalmente, mas quando eu estou conversando com aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa me dê atenção, esteja ali comigo, do mesmo modo que eu vou estar 100% com aquela pessoa. E aí, quando a pessoa não está, ou pisa na bola, ou não tem o nível de comprometimento que eu tenho numa relação, isso me frustra. E aí eu vou percebendo coisinhas, muitas vezes, assim, tipo, sempre que a pessoa precisa, eu sou super solícita, hiper solícita, enfim, mas quando eu preciso, eu dificilmente peço alguma coisa, dificilmente preciso de um auxílio, mas quando eu preciso, se aquilo me falta, já era, né? Então, eu não tenho a dificuldade em fazer amizade, primeiro contato, aproximação. Eu sou uma pessoa hoje muito articulada, aprendi a ser assim, nem sempre foi, mas eu tenho dificuldade em manter a relação. Deixa eu ver um pouquinho aqui, muitos comentários, as pessoas estão eufóricas, ok? Prefiro socializar em casa, porque
porque eu corro para o meu quarto quando preciso. Também faço muitas amizades, mas é difícil manter. Nossa, fala muito com a minha psi sobre não conseguir manter a amizade, nem pensava em autismo, mas lembro muito. Opa. Ai, às vezes as mensagens não passam. Vocês não sentiam necessidade de uso de drogas para conseguir socializar? Álcool, drogas não, mas álcool sim. Principalmente nessa época da adolescência. Não, quando eu descobri o álcool... E aí na psicologia a gente brinca que o superego é solúvel em álcool. Então, o superego é assim, é a parte, tem Freud que fala as estruturas de personalidade, né? Então, Freud fala do id, que é uma parte da personalidade que é regido pelo prazer, pela satisfação imediata, etc. Então, a criança vive muito no id. Aí tem um outro lado da personalidade, que é o superego, né, que é o rígido, que é a norma, a regra, etc., que fica controlando para que o id não tome conta, e o ego fica administrando, o id e o superego. E aí a gente brinca na psicologia que o superego é solúvel em álcool, né? Você bebe o álcool, vai embora toda rigidez, toda norma, enfim. Eu faço amizades, posso ficar fissurada na pessoa, mas dura pouco. E aí o fato de não ligar, não ir atrás, não demonstrar interesse, acaba ajudando a não durar, não sei manter. É exatamente isso. Ai, Gibi, não me lembro do seu nome. 880 tem isso também, cortar o mal pela raiz. Então, e aí, isso é um problema, Silmara, porque esse rompimento, na verdade, como é isso, né? No funcionamento típico, as pessoas, elas negociam, elas conversam, olha, eu não gostei disso, enfim, né? Então, isso é uma dificuldade minha. Eu não lido bem com conflitos. Eu evito discussões, eu evito conversar, DRs, né? Isso, sim, não é uma vivência minha, né? E eu vivenciei uma amizade muito conflituosa, assim, de amor e ódio, né? Essa minha amiga, a gente tem uma identidade, uma afinidade intelectual muito grande, e aí depois eu falo sobre isso, mas ela é muito intensa e, como uma boa pessoa típica, ela tem as demandas básicas e que muitas vezes eu estava no meu isolamento. Então isso gerava conflito e ela expressava, olha, eu não gostei disso, você não me ligou, você não me mandou. E quanto mais ela colocava o que ela não gostava, mais eu me sentia demandada e mais eu queria distância, porque assim, se me pediu atenção, aí é que não faz sentido mesmo. Porque eu sempre entendi isso. Gente, atenção você dá porque você quer. Não existe pedir atenção ou me dá atenção. Se eu não quero te dar atenção agora, não é porque eu não gosto de você, mas é porque o meu interesse neste momento está com outra coisa. E eu quero dar atenção para essa outra coisa. E se você pede a minha atenção, não é espontânea. E aí eu vou ter que parar o que eu tô fazendo, ou o meu interesse, vou ficar emburrada, chata, e vou ter que te dar atenção. Então isso nunca fez sentido para mim. E da mesma forma que eu vivencio isso, quando alguém não me dá atenção, isso para mim é totalmente compreensivo. Isso não me fere. E aí a gente começa a entrar num tema que eu queria muito falar. Queremos aquele curso que você fez para ajudar a gente também. Qual, Silmara? O curso do workbook, você fala? Que eu converti. Se eu bebo, ninguém. Sim. Só uso algo para dormir. Álcool não é bom para o cérebro, atrapalha o sono, na verdade. E aí, o que eu tava falando, gente? Me perdi. Tá. Então, como tá falando da compreensão. Se alguém não pode me dar atenção numa relação, eu não sou a pessoa que fico demandando, então eu não cobro atenção.
Porque eu imagino que a pessoa, assim como eu, ela tem os outros afazeres dela, então ela está interessada naquilo. E aí entra uma coisa que eu queria falar, né, que é uma coisa que vem aparecendo nos estudos, que é assim, saiu um estudo recente falando da dificuldade de socialização do autista. Aí a galera no Twitter falou, dificuldade de socialização? Dificuldade mesmo? Que tipo de dificuldade? O que a gente está chamando de dificuldade? Porque existe do mesmo... Se existe dificuldade do autista com a pessoa do desenvolvimento típico, existe o contrário, a dificuldade do típico com o autista, né? Então aí a gente começa a juntar vários pontinhos, né? Os estudos atuais sobre teoria da mente. O que é interessante sobre os estudos atuais? E por isso que eu venho falando, né? Que a teoria da mente não é que ela está sendo revista, né? Eles usam a expressão que ela precisa ser desconstruída para ser novamente construída. Da mesma forma que uma pessoa autista pode ter dificuldade de perceber ou antecipar a intenção ou pensamento ou sentimento de uma outra pessoa, também aconteceu o contrário. Pessoas de desenvolvimento típico tiveram muita dificuldade nessa medição com um teste que eles chamam de... Quando é natural, ecológico, né? Não em testes que a gente faz mostrando figuras, gravuras, olhos e não sei o que, mas assim, na interação mesmo, né? E cada vez mais questiona-se isso, que as avaliações, elas precisam ser in loco, elas precisam ser na ecologia, no negócio funcionando mesmo. Em observação de comportamento acontecendo, como é na vida. Então, nesse estudo que eles fizeram, as pessoas de desenvolvimento típico tiveram o mesmo nível de dificuldade das pessoas autistas na percepção da intenção das pessoas autistas. Então, quem é que teve dificuldade de teoria da mente na vivência, né? E aí é o que o Damian Milton ele fala. O autista, ele não se sente compreendido pelos outros, né? Então, existe uma dificuldade dos outros, dos não autistas, em empatia em relação ao autista. E aí você vai ver campanhas do autismo, aceitação. Aí você fala, aceitação do autista? Bom, se é o autista que tem dificuldade de empatia, de teoria da mente, de antecipar a intenção do outro, etc, etc, por que o autista está pedindo aceitação? Como é que é a outra palavra? Sem ser aceitação? Enfim. E aí é isso que os estudos têm mostrado, né? O Damian Milton, é uma palestra que ele fez, de arrepiar, assim, a plateia fica num silêncio sepulcral, assim, porque ele fala verdades tão chocantes, porque ele, como cientista, se auto-identificou, não, foi diagnosticado, né? Na vida adulta, aos 40 e poucos, e ele tem um filho autista não verbal. E aí ele começou a aprofundar nas pesquisas do autismo e a partir de um olhar autista. Então, nessa palestra dele, e ele que fez esses estudos sobre teoria da mente, né? Dessa visão atualizada, gente, é impactante ele falando. Ele fala, eu não me sinto sendo compreendido pelas pessoas, né? E aí as crianças falam, o adulto não me deixa em paz, o adulto quer que eu seja algo que eles querem que eu seja. Então, existe uma falta de empatia mútua. Existe uma dificuldade de interação mútua. E aí ele faz um questionamento importantíssimo, que ele fala, gente, socialização não é uma via de mão única. Ela é uma via de duas mãos, né? Vai e volta. Se tem dificuldade daqui, também tem dificuldade dali.
E por isso os artigos vêm discutindo dificuldade de socialização, que tipo, né? Porque antes de eu ter um público majoritariamente autista no consultório, por 12 anos da minha vida como psicóloga, eu atendi neurotípicos, né? Neuróticos. Gente, todo assim, eu falo que eu gosto de atender neurose simples. Neurose grave, eu já, né? E aí, assim, o que leva as pessoas para terapia? Dificuldade de socialização, dificuldade de relação. E aí, gente, assim, entra um, sai outro, entra um, sai outro. O paciente dificuldade de relação com pai, com mãe, com marido, com cachorro, com papagaio, com irmão, com chefe, com amigo. O que move o ser humano são as relações. Você. Qual é o Instagram? Damião? Damion. Milton. Quase derrubei todo o meu cenário aqui. Meu computador, mudei ele de lugar. Deixa eu ver se Damion. Deixa eu escrever aqui para vocês. Damion Milton. Ele tem uma palestra, que é uma apresentação que ele está fazendo, eu não sei aonde. E olha só, quem indicou essa palestra dele foi indicada no Twitter pelo Byron, que é o que divulgou mais a teoria da mente, que é o mais conhecido como teórico da teoria da mente, né? E ele, olha, gente, a Stephanie. Oi, Stephanie. Stephanie serviu comigo na Marinha, no Hospital Naval. Vou aproveitar para te responder. Olha só, a gente está falando de socialização, né, Stephanie? Aí o que acontece? Aí a Stephanie, eu postei lá, como vai a sua saúde mental, né? Fazendo divulgação do trabalho e tal. E aí a Stephanie mandou para mim, né? E como vai a sua saúde mental? Eu ainda não respondi, mas eu te juro que eu planejei responder e tô te respondendo agora. Tô bem. Então, vou falar da socialização na quarentena e justamente nesse cuidado com a saúde mental. E aí isso é um problema da socialização do autista, né? Isso, Damian Milton. Isso mesmo. Damian Milton. Eu acredito que é isso, sim. Vou abrir aqui o computador para ver se eu acho direitinho. E aí, nas minhas amizades, e a Stephanie foi uma que vivenciou isso também, eu tenho um momento intenso de amizade, eu conheço a pessoa e aquilo é muito intenso de cultura, eu gosto muito de cultura, de música, né? E a gente vivenciou, assim, e não são coisas simples, né? Imagina, a Stephanie, ela promovia sarau musical na casa dela, assim, sabe? Com músicos da banda, da orquestra lá de Belém. Então, essas coisas muito complexas, né? Eu sou uma pessoa culturalmente muito complexa. E então, esse tipo de afinidade intelectual, cultural, isso me atrai numa pessoa. Mas aí então eu tive uma vivência muito intensa com a Stephanie. E o que acontece no mundo típico? As pessoas continuam na intensidade delas, né? Enfim, as amizades vão se ajeitando, tal. Mas aí eu não banco, eu não sustento a intensidade. E aí depois eu vou me retirando, né? E vai em momentos pontuais, assim. Enfim. E aí, o que aconteceu no meu histórico social? As pessoas com quem eu realmente vinculei foram pessoas que, na verdade, não desistiram de mim. Né? Foram pessoas assim que, de alguma forma, me adotaram.
E isso para mim era muito chocante, né? Que como a minha autopercepção é uma percepção de uma dureza, eu sinto a minha dureza, o meu fechamento interno. Hoje não tanto, isso mudou bastante, mas na adolescência, os 20 e poucos anos, 30 e tal, a minha sensação sempre foi que as pessoas não gostavam de mim. E na verdade, isso não era algo que me gerasse sensações ruins, porque era protegido, né? Então, eu sempre andei com um semblante fechado, sério, e isso era uma proteção. Então, eu fazia amigos muito pontuais. Na escola, os amigos eram sempre aqueles colegas que sentavam próximos das cadeiras, né? Ou eu me aproximava de alguém que era mais isolado também. Não sei o que acontecia, assim, eu acho que de alguma forma as pessoas gostavam de mim. E quando eu percebo que, nossa, fulano gostava de mim, pra mim é impactante, porque não era a percepção que eu tinha. Então, hoje, né, que eu vim embora de Belém, eu deixei muitos amigos, eu fiz muitos amigos em Belém. Assim, foram 8 anos fazendo amigos, só que quando eu faço uma amizade, gente, é uma coisa de verdade, não é uma coisa passageira. Por exemplo, a Stephanie, eu me distanciei fisicamente, como de várias outras pessoas, a Raquel também, que tiveram momentos de muita intensidade comigo, que vivenciaram intensamente comigo em algum momento, mas assim, dentro de mim o vínculo, olha, declaração de amor, Stephanie. Esse vínculo, essa amizade ou esse sentimento, ele não se perde, né? Se não foram pessoas com quem eu rompi, isso não se perde. Então, se eu for em Belém, eu vou fazer questão de encontrar todas as pessoas ali, porque elas têm uma importância gritante na minha vida. Mas é tudo muito pontual. Esses 8 anos que eu fiquei em Belém, eu conheci muitas pessoas, mas foram pouquíssimas pessoas com quem eu realmente criei vínculo, né? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Ok. E aí, quando eu leio os artigos, você tem momentos que não responde, porque está com atenção em outras coisas, exatamente. E às vezes eu não respondo porque eu estou exausta. Vamos ver muitas mensagens aqui. Aquele curso que você fez quando era mais nova. Sim! É do Dale Carnegie. Como falar em público e influenciar pessoas. Isso super me ajudou. Tem um amigo que fiz com ele um curso de oratória, me ajudou muito. Então, olha só, isso que a Xiomara comentou, esse curso que eu fiz. Nesse curso, eu aprendi a fazer amizade. E aí, cabeça autista é assim, se você me ensinou uma coisa, eu vou executar aqui daquele jeito. E aí eu vou ter dificuldade de aceitar o comportamento do outro e a gente entra na rigidez, né, na inflexibilidade de pensamento, porque se aquilo ali que é o certo, né, e eu aprendi que quando você está conversando com alguém, você tem que estar ali 100% para aquela pessoa e fazendo ela se sentir a pessoa mais importante da sua vida naquele momento. Então, quando eu estou, e é exatamente isso que eu faço, e quando eu não sinto isso da pessoa, me frustra, né? Frustração significa que eu sinto raiva, ok? Eu não gosto de deixar os outros no vácuo, então costumo responder na hora, a não ser que eu não esteja a fim de papo, então não vejo porque responder na hora. Às vezes eu não tenho energia cognitiva, porque aí entra uma coisa da minha personalidade. Eu sou uma pessoa complexa. Se você me faz uma pergunta, tipo, a Stephanie me perguntou, e como vai a sua saúde mental? Eu não ia responder, tô bem. Eu ia dar toda uma explicação técnica, né? Então, às vezes, essa comunicação, ela, como eu sou muito intensa, ela vai me desgastar.
E às vezes eu já estou desgastada, então me dá aquela preguiça social, que aí eu chamava de preguiça social, mas eu sei que hoje não é uma preguiça, né? Não é uma indisposição, não é uma desconsideração ao outro, é um esgotamento mental mesmo. Eu sou meio estranho. Às vezes sumo, às vezes quero atenção. Odeio a obrigação de conversar, mas amo estar chamando as pessoas. Isso, Igor, a obrigação de conversar, tudo que é obrigação, eu tenho um perfil bem opositor. Isso para mim me gera um desconforto muito grande e um afastamento. Também às vezes quero que falem comigo ou ao menos mostrem interesse na conversa. Inclusão, quando eu falei de aceitação. Evelyn, pessoalmente não consigo prestar atenção, ficar horas conversando, ok. Vamos ver, juro que comigo também foi assim. Meus amigos foram os que não desistiram. Inclusive, tem uma amiga minha, da Marinha. Quando eu entrei para a Marinha, foi um momento, assim, importante nessa questão de socialização, porque foi algo que eu desejei demais. Imagina, né? Estudei por 5 anos para fazer aquela prova, né? Eu tentei por 5 anos. E aí, quando eu entrei muito feliz. Aquilo era a realização de um sonho. E a gente vai para o curso de formação, são 9 meses. Eu optei por morar no quartel, né? Um curso de 9 meses no Rio. E o quartel é uma ilha, né? Numa ilha mesmo. A gente chega até ela de barquinho e vai de barquinho, né? A lancha. Tipo Alcatraz mesmo, sabe? E aí tinha uma amiga, a Júlia, que era fono, que a gente se conheceu lá, e a Júlia era muito sociável. Gente, nós éramos 360 alunos naquele curso de formação. Caramba, a Júlia conhecia todo mundo pelo nome. Tem noção? Assim, era a pessoa mais benquista, mais bem relacionada, sem fazer força. Então, a Júlia é assim. E a Júlia, por alguma razão, ela se vinculou a mim. E de início eu fui super articulada, de início eu era super sociável, fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas, mas depois começaram as complexidades. E aí isso no meio militar é bem complexo, porque eu comecei a perceber que existia um jogo político e social ali, de que você tinha que eu vou usar os termos que reais, assim, você tinha que puxar saco dos encarregados para você se dar bem, etc. E aquilo era totalmente incorreto para mim, né? Porque eu via colegas se esforçando para ter um bom conceito de participação, só que eram pessoas, né, com um perfil não muito sociável, enfim. E aí eles tiravam nota ruim em conceito, enquanto outras pessoas que não mereciam tiravam porque era chapa, né? A moto, gente. Era parça lá dos encarregados. E aquilo, quando eu entendi esse sistema funcionando desse jeito, perdeu o sentido para mim. E aí eu comecei a ver as pessoas que faziam esse papel e eu fui me isolando. Então chegou um momento do curso de formação lá, de oficiais, que excedeu os meus recursos de socialização, os meus recursos de camuflagem, de interação, enfim. E foi o momento que eu comecei a me isolar. E aí aquelas pessoas com quem eu tinha feito muitas amizades estranhavam, né? Porque antes eu estava em todos os grupos, eram muitas salas, muitas turmas de aniversariante do mês. Eu era convidada, todo mês eu era convidada de uma turma. Enfim, eu era uma pessoa super bem relacionada, mas não sustentou. E depois eu fui pro isolamento total, 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 assim. E esse é o meu perfil. De um primeiro momento, muita coisa, e depois vai afunilando, afunilando, e fica 1, 2, 3 pessoas, né? E aí eu não sei porque que eu tava falando da Júlia. Então, o que acontece? Eu tenho muita dificuldade de responder assuntos.
E aí, o que acontece nas minhas relações, né? Tinha um grande amigo meu, que era psicólogo lá no Hospital Naval também. Imagina, eu trabalhei 8 anos no hospital e conheci algumas pessoas, conheci a Stephanie lá, fiz algumas amizades boas lá, mas uma pessoa foi parceiro lá, assim, porque também tinha um carinho, um cuidado comigo, que era esse amigo que era o psicólogo, né? O Bruno. E aí a pessoa fica 8 anos, eu falava pra ele, né, quando eu me identifiquei no espelho, eu falei assim, você acha normal? Você acha normal? A pessoa tá 8 anos aqui e nesse momento da vida dela, com 8 anos aqui no hospital, a pessoa com que ela mais se relaciona é você. Mas e esse se relacionar com o Bruno era no local de trabalho, porque eu nunca encontrei o Bruno fora, né? Quando eu cheguei em Belém também, a Júlia foi para Belém, então ela saía, né? Foi uma turma muito grande, a galera toda de fora que chegou em Belém, todo mundo saía junto. Eu ficava torcendo para ninguém me chamar para sair, porque eu não ia ter que decidir vou, não vou, enfim. E aí, a Carlinha entrou aqui também, a Carla Roberta. A Carla foi uma das minhas parceiras na faculdade. E aí tinha isso, sempre teve isso, a minha vida inteira. Cada momento da minha vida eu tenho duplas, né? Então, na época do. Como fala? Ensino da quinta série até a oitava, até o terceiro, assim. Eu tive 2 amigas com quem eu andava junto, e aí eu sou extremamente leal, então eu não tenho muitos amigos, eu tenho poucos amigos, né? Quando eu entrei na faculdade, aí eu já fiz amizade com a Carla, que também assim, tinha super paciência comigo, com minhas esquisitices, né? As minhas alterações, para ela era indiferente. Então, existe um certo tipo de perfil de pessoas que elas são fáceis para eu me relacionar, porque elas não são complexas. Se é uma pessoa muito complexa, para mim fica difícil, né? Então, assim, e tudo isso que eu tô falando não tem a ver só com autismo, mas tem a ver também com personalidade. Tem pessoas que são do espectro, e aí, quando eu comecei a atender mais esse público focado, assim, a gente vê dificuldades diferentes. Tem pessoas que têm muita dificuldade em iniciar a amizade, mas consegue manter. Então é isso que as pesquisas questionam. Que tipo de dificuldade que vocês estão falando? E de que autista que você está falando? Porque um autista não necessariamente tem a mesma dificuldade do outro. E habilidades sociais são coisas que é treinável tanto para pessoas que são do espectro como para quem não é do espectro. Né? Se você vê hoje no mundo corporativo, o que está mais em alta no mundo corporativo é inteligência emocional, porque é a partir da inteligência emocional que você se relaciona bem com seus pares. Né? Então, existe a questão, como o Daniel Milton fala, que dificuldade de relação, você tem que estudar as duas partes. Porque quando você vai discutir relação, tem 2 pessoas ali interagindo. Mas, claro, algumas pessoas do espectro ou não, existem problemas sérios, por exemplo, transtornos de personalidade, e isso dificulta imensamente as relações. Né? Então, do que se estuda de transtornos de personalidade, por exemplo, personalidade histriônica, né, que é uma personalidade que precisa de atenção, que precisa aparecer todos os holofotes para ela. Alguns tipos de personalidade são muito difíceis de conviver dos 2 extremos, tá? Vou colocar aqui 2 extremos. Porque do mesmo jeito que a pessoa com personalidade histriônica quer aparecer demais, tem o esquizoafetivo, que é mais fechadinho, que é isolado, e aí
tem pessoas que são do transtorno esquizoafetivo que parece autista, mas não é autista. É um diagnóstico diferencial. E o que vai diferenciar? As questões orgânicas. Por quê? Porque o autismo é uma questão orgânica, ok? Ou então uma personalidade narcisista é muito difícil. Então, o ser humano é muito complexo, ok? Então, assim, aí, o que acontece? O autista, muitas vezes, ele gosta de ficar sozinho. Muitas vezes, a gente procura o isolamento para a gente poder se recuperar, para a gente poder se reenergizar, né? Seja de uma ressaca social, de alguma coisa assim, ou de uma sobrecarga sensorial, ou tá lidando com muitas coisas. Aprendi na terapia a me relacionar e tentar ver o que a pessoa quer dizer com ações. Já passei por situação de fazer de tudo por colegas na universidade, a pessoa se afasta e depois se reaproxima. Jô, é isso mesmo, a gente aprende, tá? E aí, isso que eu quero, assim, que a gente escuta, isso é uma dificuldade do autista. Existe uma dificuldade, sim, mas é na forma, né? A diferença. Eu não vou falar dificuldade, vamos falar diferenças. Se a gente está falando que é dificuldade, então o autista ele não teria dificuldade. Outras pessoas não teriam dificuldade com o autista, né? Ou neurotípicos não teriam dificuldade entre eles. Então, as diferenças de socialização. Gente, imagina, socialização não é uma coisa. Socialização é uma habilidade. Quem foi que teve aula de socialização na escola? Né? Seja autista ou não autista. Isso não é ensinado pra gente, né? A nossa cultura, ela foca em... Já falei que toda live meu nariz coça, bem na ponta. A nossa cultura, ela trabalha desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores, que a gente chama, de memória, atenção, linguagem, etc. Mas habilidade relacional... Imagina, você passa a escola inteira e professor nenhum nunca media, a gente nunca aprendeu habilidade social na escola. E nem em casa, né? Porque os pais também não aprenderam, assim, vai uma coisa meio capenga ali. Então, educação emocional, emoção é uma coisa que se ensina, sabe? Aprender sobre as emoções não é uma coisa espontânea. Você aprendeu a ler e escrever porque alguém te ensinou. Se desde pequenininho você aprende a se relacionar, negociar, articular e não sei o que, isso é ensinado, porque é uma habilidade. Existem técnicas para isso e não é só para o autista, ok? Você tocou no ponto de transtorno de pessoa. Existe a possibilidade de um autista? Existe sim. Existe as comorbidades, né? Existe as condições múltiplas. Condições múltiplas que chama? Esqueci agora, porque agora o povo vai inventando um monte de nome diferente. Não, mas existe sim. Tem autista que pode ter personalidade histriônica, tem autista que pode ter personalidade narcisista. Existe sim, uma coisa não exclui a outra. A única aula que a gente tem é a mãe dizendo: vai menina, fala com a... Muito bem, Xiomara. É isso mesmo, né? Minha prima falou que eu coço o nariz quando estou falando e foco das pessoas em mim. Será que isso tem a ver? Pois é, eu não sei, se eu tô falando, pois é, toda live me dá uma coceirinha bem aqui na ponta do nariz. E aí, vamos lá. Aí, o que acontece? O que é diferente na socialização? E olha só, gente, eu não vou chamar isso de dificuldade, ok? Mas vamos chamar de diferença. É um estilo diferente. Então, se eu me socializo hoje, se eu vou numa festa de aniversário, é provável que amanhã eu esteja exausta e amanhã eu não queira socializar. A não ser que seja algo do meu hiperfoco, né? Enfim, de reunir com um bando de nerd para discutir o universo, o buraco negro, enfim, essas coisas todas assim, pode ser que eu queira ir, mas porque aquilo
vai além, vai para o meu hiperfoco, pro meu super interesse, ok? Mas no dia a dia, no comum, se eu socializei por alguma razão, amanhã eu vou querer descansar e talvez fique descansar se eu não quero compromisso, eu não quero compromisso nenhum. Pausou, vamos lá, deixa eu aproveitar e ver aqui o tempo, tá. E aí, o que acontece? E pode ser que eu tenha ficado um bom tempo sem me socializar, 2, 3, 4 semanas, e aí o que acontece? Eu me acostumo muito rápido com esse isolamento, que para mim não é desconfortável, só que aí alguém me chama para sair. E aí a minha mente começa assim, nossa, mas chegar lá, vai ter barulho. Aí eu vou lá e daqui a pouco eu vou querer ir embora, e aí eu vou ter que dar desculpa, mas vou ficar sem jeito de sair, então não sei o que. Então, quando eu recebo um convite para sair, isso era uma das coisas que eu queria comentar aqui. Quando eu recebo um convite para sair, não é uma coisa simples, porque a minha mente entra num estado de perturbação. E eu fico em conflito, decidindo conflitos. E eu imagino uma situação, não, mas isso vai estar assim, então eu vou fazer isso. Mas se eu for assim, eu vou rapidinho, não sei o que, não sei o que. Aí eu imagino os barulhos que vão ter, as pessoas, já para estacionar e tal, tal, tal. E aí esse processo por si só já me cansou. E aí eu passo, vou, não vou, vou, não vou. Então se o convite tem mais de uma semana entre o convite e o evento, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Esse conflito na minha cabeça, ele é exaustivo. E aí o que acontece? Isso me gera uma certa irritabilidade, quando eu não consigo decidir. E às vezes eu opto por não ir. Mas aí, quando é o evento, se o aniversário da amiga é hoje e eu não fui, chegou na hora, decidi, não fui. Uau! Ouviram? Eu vou colocar um isolante aqui na janela para ver se. Enfim. Aí, o que acontece? Chega o aniversário da colega. Chegou o horário, foi 9 horas, não, até 10 dá pra eu ir. Aí de repente eu falo, gente, eu acho que eu vou. Aí já são quase 11, eu falo, não, mas agora também não dá pra ir, porque eu vou chegar lá, vai estar todo mundo indo embora, já não sei o que, não sei o que. Aí o conflito muda, aí eu já penso que eu podia ter ido, não sei o que. E aí eu começo a me sentir sozinha. Então eu vivencio esse pequeno tormento em vários momentos da minha vida. Né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, eu decido não ir. Aí, enquanto tá acontecendo o evento, na minha cabeça já tá tarde demais para ir, porque até eu aprontar, até eu chegar, até eu estacionar, então minha mente vai pensando em todas as etapas, que parece muito trabalhoso. E aí eu decido não ir, e aí eu fico sozinha em casa, assim, eu tô falando da minha vivência ainda de Belém, né? Não, mas acontecia isso também quando eu morava com os meus pais, enfim. Eu não posso falar agora na quarentena, porque eu cheguei em Goiânia em setembro, não deu nem tempo de eu fazer amizade e já entrou em isolamento, né? Então, enfim. Então, era isso que eu queria falar sobre solidão. Nesses momentos eu me sinto sozinha. Não é solidão no sentido de que eu não tinha quem me chamasse, mas no sentido de que eu entrei num conflito, não consegui decidir, pensei nos desconfortos, que eu vou estar cansada, não sei o que, vou estar com sono, amanhã eu tenho que fazer um monte de coisa, vai ser muito trabalhoso, opto por não ir, e depois eu me arrependo, fico me sentindo sozinha, etc, eu me sinto péssima, e também ninguém quem é que vai querer, né? Aí sim eu começo a entrar numa vivência de solidão com sentimento de culpa, e que eu posso estar provocando um afastamento das pessoas da minha parte, né? Passei por isso também, fui chamada para palestra na escola do meu filho e de tanto pensar nisso tive exaustão. É exatamente isso. Para mim, você fala assim, Gabriela, ok, existe diferentes tipos de percepção, né, de socialização. Mas se você me perguntar hoje qual é a sua maior dificuldade ou que te incomoda, é essa questão, que eu fico esse conflito na minha mente, tá?
Acho que mudou o layout, porque outro dia eu não consegui fazer isso, mas hoje eu consegui em todas as funções. E a solitude? Sim. E a... Você fez o checklist? Também, Silmara, você tá ticando? Vamos ticar junto aqui. Socialização, relação afetiva ainda não falei, amizades, vínculos, rompimento, solidão. Vamos falar de solitude depois de, ok? A tia aqui. Eu coloquei aqui porque eu não queria esquecer de nenhum item. Você pensa na roupa que você vai vestir, tipo, na sensação que vai... Beatriz, claro que penso. Aliás, roupa, eu penso em tudo, né? Ontem a gente fez uma live de última hora, assim, uma live, como que fala? Em espontaneidade, imprevisto, né? E aí eu comentei isso, assim, como eu tenho sudorese excessiva, eu penso em tudo. Eu penso em tudo, porque tem que ser uma roupa que eu vou transpirar e que não vai aparecer, porque senão ela fica toda suada nas costas, dependendo do tecido. Então eu penso sim. Penso se vai estar apertada demais, se eu vou sentar, se vai incomodar, enfim. Eu sou muito do conforto, gosto de roupa larga. Tô com uma calça de trilha, né? Tipo de expedição mesmo. Adoro, porque é super confortável. E se alguém me chamar para sair agora, eu não vou trocar de roupa. Eu vou com a minha calça de trilha, ponho um salto alto. A minha mãe fala: não acredito que você vai sair assim. Fala, mãe, é estilo, né? Enfim, mas se eu tiver aqui na padaria, eu calço o chinelo e vou com a roupa de trilha também. É um estilo de tectel e ela não aperta. E não esquenta, enfim. Então eu penso sim. Ah, sempre fiz um esforço descomunal para regar as sementinhas das plantas, amizade, para não me sentir exatamente. Porque tem aquela coisa, né, que a gente tem que alimentar. E tem mesmo, né? E pensar em chegar em uma festa, chegar por último, ter cumprimentar todo mundo. Dependendo do jeito que chegar, assim, eu construí uma persona, né, que é uma máscara ou uma camuflagem, que assim, quanto mais inibida eu estiver, mais articulada eu vou parecer. Porque aí eu mesmo vou brincar e tirar sarro com a minha própria cara e as pessoas vão me achar super divertidas e engraçadas. Gente, daqui a pouco vai cair, aí eu volto, tá? Falta 2 minutinhos aqui. Por isso que se eu for, eu chego primeiro e me escondo. Isso, o Sam tava lá, né, ontem de madrugada. Só fui dormir, já era mais de 3 horas. Vejo que eu tipo, gosto da roupa, mas se o toque não for bom, vou evitar de usar. Pois é, Flavinha, o estilo é conforto. Isso, então, mendiga. É bem assim. E aquela calça que já tá rasgando, né? Você não quer desfazer dela. A minha mãe esses dias falou: minha filha, você tá precisando comprar roupa, suas roupas estão meio surradas, assim. Elas estão confortáveis. Você nem pensa mais para usar as roupas, é sempre as mesmas, sabe? Exatamente. E eu aprendi isso, foi uma estratégia que eu aprendi, que é usar humor, né? Usar humor. Enfim, então assim, eu vou, como vai cair agora, eu não vou falar de solitude agora para começar a falar na outra parte. Então, assim, a questão da solidão, final de semana passado eu entrei nesse ciclo. E aí, assim, me deu saudade dos amigos de Belém, aí eu lembrei deles, aí eu pensei, poxa, se eu tivesse alguém aqui eu ia querer encontrar. E aí eu pensei, poxa, mas agora não dá, porque eu tô em Goiânia. Eu falei, eu não acredito que eu tô me sentindo mais sozinha em Goiânia do que em Belém, porque Belém morava sozinha, não tinha família. Mas a gente tá em plena quarentena. Aí eu pensei, eu vou visitar minha irmã, que mora em Goiânia. Mas eu estava numa sensação de exaustão, né? Aí vai cair, eu volto para terminar essa história, tá bom, gente? Deixa eu só ver aqui. Mudar de lugar eu cumprimento 2 vezes, que eu não sei se eu cumprimentei. O meu também é conforto, mas não consigo sair de casa com a mesma roupa. Descobri que eu usava as roupas. Gente, já volto, tá bom?
Descobri que eu usava as mesmas roupas no mesmo dia da semana pelo Olha,